Se você está em dúvida a respeito de investir ou não na Copasa, nos atuais preços, eu vou tirar essa dúvida para você nesse vídeo. Só que para isso eu preciso trazer mais uma vez você para os resultados dessa empresa. Mas antes, te pedir um favor. Se inscreva aqui no canal, estamos já com 7 mil inscritos, então muito obrigado a todos vocês que acreditam no meu trabalho. E para você que é novo aqui no canal, seja extremamente bem-vindo. Então, vamos lá. Eu quero começar aqui com este documento, que é o ITR, que é um que eu sei que poucas pessoas olham. Eu quero exatamente ali ir na composição do caixa dessa empresa, porque é muito importante você enxergar se a empresa ela teve aumento, redução ou o que ela fez com o caixa que ela tinha. E você vai poder enxergar neste documento a demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto. Olhando aqui para o primeiro trimestre de 2024, eu quero analisar o que aconteceu. A princípio, vamos aqui para baixo, para a gente enxergar o que a empresa ela teve. Bem, ela a princípio, nesses primeiros 3 meses, ela consumiu aqui 256 milhões de reais. No entanto, eu sei que algumas pessoas não gostam de analisar assim, tão fácil, tão simples. Algumas pessoas gostam de ver qual que é o fluxo de caixa livre para a empresa. E aí você pode fazer uma conta bastante simples também. Você pega basicamente o caixa gerado pelas atividades operacionais, você pode ver qual que foi o caixa gerado pelas atividades operacionais aqui em cima, tá bom? O caixa gerado, que foi de 474 milhões, estamos lá, 474 milhões e 556 mil. E o que você faz? Você reduz o caixa das atividades de investimento. E aí você pode ver aqui, ó, a questão do caixa das atividades de investimento. Ou seja, ela consumiu aqui aproximadamente 354 milhões, 0,44. Então, basicamente, a empresa ela tinha 120 milhões para ela, entre aspas, fazer o que ela quisesse. Porque é um dinheiro que ela poderia usar para pagar financiamentos, é um dinheiro que ela poderia aplicar, é um dinheiro que ela poderia distribuir também como dividendos. E o que a empresa decidiu fazer? Bem, olhando aqui, você vai poder enxergar aqui na parte de financiamentos que ela decidiu pagar o valor de 186 milhões de reais em termos de dividendo para os seus acionistas, o que gerou, de uma certa maneira, essa redução de caixa aqui para a empresa. Isso é negativo, André? De uma certa maneira, eu particularmente acredito que não. Porque a empresa ela tinha 994 milhões, quase 1 bilhão em caixa. Ela distribuiu 250 e ainda ficou com 700. Poxa, se ela vai gerar mais dinheiro para frente, será que vale a pena segurar tanto aqui? Bem, a empresa ela tem grandes investimentos para serem feitos ao longo, pelo menos ali até o final de 2030. Porque com o marco do saneamento e exatamente com planos e projetos que devem ser concretizados pelas empresas, senão elas vão ser penalizadas, elas precisam colocar tudo isso em prática. Só que não só o marco do saneamento é importante, outros tantos projetos também o são. E por isso que esse investimento, ele nunca encerrará, mas até mais ou menos ali 2030 é um marco importante que nós temos, tá bom? Vamos falar aqui dos resultados, finalmente, né? Mas antes, eu quero mostrar para vocês isso daqui. Essa reportagem, ela traz para nós algo que é para você, pelo menos acender um alerta. Não é nada tão grande, mas é importante você saber. O resultado por equivalência patrimonial neste primeiro trimestre, referente à subsidiária Coponor, foi negativo em 2,8 milhões de reais, sendo que lá atrás, no primeiro trimestre de 2023, foi de 13,2 milhões de reais. André, por que isso é negativo se é um valor tão baixo? Você concorda comigo que esses 13 milhões, ou muito mais do que pode ainda ser considerado negativo aqui, poderia ser dividendo no seu bolso? Bem, considerando dessa maneira, você já consegue entender, pelo menos, não como um alerta, mas pelo menos aqui como uma sinalização, que tem alguma coisa negativa dentro da empresa e que poderia ser extirpada, depender de como a administração e como a gestão lidarem com isso aqui, tá? Então, falando aqui dos resultados, né, eles falam bastante sobre a receita, o crescimento, comparação com o ano, mas eu gosto de olhar os highlights operacionais e financeiros, porque aqui a empresa, com os olhos do que foi melhor e do que foi pior, ela traz isso aqui resumido. Então, vamos lá. Por que eu gosto dessa empresa? E aqui eu já quero tirar um pouco da sua dúvida. Gente, receita líquida com água, esgoto e resíduo sólido, poxa, você não vai deixar de usar água. Provavelmente também não vai deixar de usar o esgoto e muito menos deixar de produzir resíduos sólidos. Então, assim, você concorda comigo que essa atividade
ela é perene? Quer dizer que ela é acessível a todo mundo? Infelizmente não, mas o marco do saneamento está aí para isso. Agora, você concorda comigo que um aumento de 7,4% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, uma receita de quase 1,7 bilhão de reais, é muita coisa. E pensando que é uma empresa que tem ali, vamos dizer assim, um certo risco de federalização, que esse risco me parece que é muito distante na Copasa, ao passo que na CEMIG eu já acho um pouco mais provável, apesar das últimas notícias terem dito que não, a Copasa está mais blindada. E não só isso. Olhando aqui para todos os números da empresa, você percebe que custos e despesas, sim, aumentaram, que 9%. Só que, gente, ao tempo em que as despesas elas crescem num ritmo um pouco mais lento do que no composto geral, não olhando aqui trimestres isolados, a receita tem crescido mais, me parece que é uma empresa que vai ser, no longo prazo, bastante superavitária, ela terá bastante dinheiro para distribuir. Além disso, e o que eu gosto aqui, gente, isso é muito, muito, muito importante de você olhar para todas as empresas que você tiver no seu portfólio. Olha só. Quando estamos falando de uma margem EBITDA, significa basicamente o quanto que operacionalmente a empresa consegue converter para a caixa. É mais ou menos uma proxy, uma aproximação do que seria a geração de caixa aqui da empresa. Então, se ela tem um EBITDA de aproximadamente aqui 700 milhões, ou seja, 42% ou 41% desse valor é convertido, significa que a empresa é extremamente lucrativa. E isso é importante para você ter uma compreensão se vale a pena ou não. Porque, poxa, se você tem uma margem baixa, talvez de 10, 8% em relação à margem EBITDA, significa que depois que você pagar os impostos, pagar outras tantas coisas, talvez não sobre muito para você, ou até mesmo você fique no negativo. Agora, com uma margem tão alta, 40%, poxa, é muito difícil uma empresa dessa dar prejuízo. Além disso, olha só, o payout, eles já disseram quanto que vai ser. O payout em 2024 será de 50% do lucro líquido ajustado. Então, eles já estão dizendo para nós quanto que será. E aí você pode fazer projeções bastante simples aqui também. Vamos lá. Vamos pegar quanto que foi o resultado dessa empresa em termos de lucro líquido. Vamos pegar o lucro líquido aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, então, aqui você pode ver que o lucro líquido dessa empresa ficou em 351 milhões de reais. Se a empresa vai pagar metade do que ela lucra no ano, se a empresa ela não tiver nenhum aumento de receita nesse tempo todo, significa que nós teremos aqui basicamente 93 centavos, tá bom? 93 centavos vezes 2, tá bom? Então você vai receber o valor de 1,86 ao longo de 2024. Ocorre que, e aí falando de dividendos, que a empresa ela já anunciou os valores aqui dos dividendos do primeiro trimestre de 2024 e dos juros sobre capital próprio. Valores esses que estão em aqui aproximadamente 45 centavos. Então a gente já poderia fazer aqui uma primeira redução de 45 centavos. Só que acontece, a empresa recentemente anunciou isso daqui, que ela fez uma adequação em relação às reservas e excessos que ela tem de lucro. E o que ela fez? Ela decidiu distribuir 79 centavos em termos de dividendos para os seus acionistas, que serão pagos no dia 10 deste próximo mês, no mês de maio, e que tem como a data de corte o dia 29, dia que eu gravo este vídeo aqui, e consequentemente, se você tem a ação, você será beneficiado, se você não tem, infelizmente, você perdeu este dividendo. Então, nós podemos aqui tirar esses 79 centavos também que a empresa pagou. Significa, basicamente, que para o longo de 2024 nós teremos aqui mais ou menos 62 centavos. André, isso daqui você pode considerar uma verdade? Não, não considero uma verdade. Por quê? Me parece que a empresa ela está querendo se blindar falando o seguinte, olha, gente, eu vou cumprir exatamente o que o meu estatuto está falando. Eu vou ter um payout de 50% do meu lucro líquido ajustado, porque é isso que o estatuto social prevê. Só que ela está querendo dizer, de uma certa maneira também, que, olha, se eu não pagar 50%, eu estou violando o meu estatuto. Eu vou pagar. Agora, se eu não pagar além, eu não prometi nada. Mas se eu pagar além disso, pagar mais do que 50%, maravilha, será uma empresa aplaudida por muitas pessoas. E eu, particularmente, tenho uma previsão bem mais otimista para essa empresa. Eu, olhando para a empresa aqui, eu penso o seguinte, ela vai pagar aqueles mesmos
é 86 centavos e ela vai fazer esse ajuste de 79 centavos que ela vai pagar, 79 centavos que ela vai pagar, e nós teremos ao todo, no ano de 2024, algo mais próximo a R$ 2,65. Significa que nas atuais cotações ali de R$ 21, estamos falando de 12% de dividend yield. Ou seja, eu estou falando aqui de uma empresa que tem um serviço perene, que tem um bom histórico de pagamento de dividendos, que tem uma política de remuneração para os acionistas também muito boa e que tem melhorado operacionalmente muito. E eu acredito que em relação a Sabesp, em relação a Sanepar, ela, a própria Copasa, é a que tem mais coisas a melhorar. O índice de perdas dela, o índice de perda de água é muito grande ainda, 30 e poucos por cento. Se ela melhorar isso daqui, significa lucro na veia, significa um operacional melhor e mais lucro dentro da empresa. Quem se beneficia é você, acionista da empresa. Eu particularmente ainda não tenho Copasa, mas já vou te adiantar uma coisa. Eu tenho para mim que nos atuais preços a empresa está cara. Eu fiz um valuation que eu distribuí lá no nosso grupo do WhatsApp, que inclusive é o segundo link aqui da descrição. E eu cheguei a um preço inferior a R$19. Só que o que acontece? Eu não posso dizer que o meu valuation é a única verdade do mundo, porque o mercado tem os seus momentos de pessimismo e otimismo. E talvez, daqui a um tempo, eu comece a comprar acima dos R$20 e vá, ao longo do que o tempo me permitir oportunidades, reduzindo meu preço médio. Não que o preço ele seja o único indicador que faça eu entrar na empresa. Até porque o lucro que eu coloquei lá, ele é um lucro passado. Olhando para o lucro futuro, que a empresa pode melhorar muito, além daquilo que eu projetei, pode ser que aquele meu valuation ele esteja inferior ao que a empresa está entregando. E claro, tudo isso tem que ser bem imposto ali pelo analista, para que você não caia em algumas pegadinhas de olhar apenas o passado e esquecer o futuro, que pelo menos na Copasa parece ser bastante promissor. Agora, deixa aqui embaixo. Você vai receber dividendos na Copasa? Qual que é o seu preço médio? Você acha que eu devo comprar a Copasa? Deixa aqui embaixo também. Então, espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui nossa área de membros e outros 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.